terororoyo. Ah, la 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 la, ro terororoyo, la 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 la, terororoyo. Ah, la ya la la, ro terororoyo, la 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 la. O meu cavalo dos arreios prateado, a namorada muito amada, agarrada na garupa, me protegendo dos malefícios da vida, e agarrada muito amada na garupa do cavalo. Arreio de prata, eu todo prateado. Arreio de prata, eu todo prateado. Bom dia, Brasil, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem está nos assistindo lá do outro lado do mundo. Estamos começando mais um Tá Ligado, Cidadão, e nós vamos conversar sobre cuidados com seu bichinho de estimação, seu gatinho, seu cachorro, e quem vai falar conosco é o professor Marcelo Teixeira, ele que é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Professor Marcelo, quais são as principais doenças ósseas que atingem os animais, o cão, o gato? Olha, muito boa a sua pergunta, porque essas doenças que às vezes as pessoas não identificam diretamente como um problema, apenas percebem que os animais deixaram de se locomover como antes, acham que os cães estão ficando preguiçosos pela idade que vai chegando, e muitas vezes as doenças são articulares, ósseas ou neurológicas. Então é importante a gente estar aqui falando sobre isso. Nos cães, onde é mais comum esse tipo de problema, nós temos com muita frequência a displasia coxofemoral, que é uma doença degenerativa da articulação coxofemoral, onde o fêmur não se encaixa bem na bacia e leva a um processo de artrose. Com o passar do tempo, ele chegando na idade adulta, ele vai desenvolver então dor, que muitas vezes se manifesta com a claudicação, o mancar, e a pessoa percebe, e outras vezes não, apenas fica mais quieto no canto para não se mover e não sentir dor. Então é importante que as pessoas procurem orientação veterinária, sempre que notar algo diferente no modo de agir dos seus animais. Perfeito. Isso a partir de uma certa idade acontece? Depende do tipo de doença. Tem doença que ocorre na primeira idade, na idade tenra, entre 3 meses e 10 meses de idade, como a displasia coxofemoral pode aparecer nessa idade, a osteocondite dissecante do cotovelo ou do ombro, que são doenças que atingem as articulações, também ocorrem. A gente chama isso de doenças do desenvolvimento. Ok? Então, na primeira idade ocorre. E, ao ficar idoso, muitas vezes, por consequência dessa doença ou doenças outras que venham a surgir, tá certo? Dentre elas até osteoporose e osteopenia, que é a diminuição da densidade óssea, os animais apresentam novamente problemas. Um outro ponto a ser abordado é a questão da coluna vertebral. Então, as doenças da coluna que levam à dor, essas ocorrem geralmente no animal adulto, nem muito jovem, nem muito idoso. Então, dependendo da idade, as doenças vão se manifestando de forma diferente. Perfeito. Agora, tanto o gato como o cachorro, ambos costumam ter essas doenças? Ambos costumam ter, porém com muito mais frequência nos cães do que nos gatos. Os gatos são animais mais ágeis, né, pela origem deles, então eles não desenvolvem tantas doenças, podendo desenvolver, mas não com tanta frequência. Nos cães, a displasia coxofemoral que nós falamos agora há pouco é uma doença de caráter hereditário. Então, não se deve reproduzir animais que tenham o diagnóstico da displasia. E quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o tratamento, porque você trata antes de haver a destruição da articulação. Agora, há uma maneira de se perceber essa doença preventivamente? Sim. Animais, assim, os cães de porte grande têm que ser observados desde novos pelo modo que andam. É muito comum o proprietário chegar e dizer para a gente: meu cachorro, quando ele anda, ele parece estar rebolando.
acha Eu até já engraçado. percebi o cachorro que ele... Mas aquele rebolado já é um modo de se defender de uma dor articular. Então, quem tiver cães de porte grande, o ideal é que se leve ao veterinário precocemente, mesmo sem sinais, para saber radiograficamente se há alguma tendência. Quando não, quando perceber qualquer alteração, já leve imediatamente. Porque o tratamento inicial, ele é muito mais do ponto de vista conservador. E quando não perceber, você pode precisar de cirurgias, que é muito pior para o bicho e para o bolso do dono, do proprietário, do tutor. Perfeito. Agora, a prevenção, no caso, aí, uma consulta a um veterinário, ela deve acontecer a cada quantos períodos? O animal jovem, Ivan, quando você adquire um animal novinho, já leva ao veterinário para receber as orientações. E vem a primeira fase de vacinação. Então, é uma série de 3 vacinas, dadas com intervalo de 30 dias, que se tornam depois anuais. Então, esse primeiro contato ele é mensal durante 3 meses. Depois, a cada 6 meses, até chegar na idade adulta, e uma vez ao ano, depois de adulto, é suficiente. Se não houver nenhuma doença que indique a presença dele antes. O gato, o senhor disse que o gato é um bicho assim muito mais ágil, né? Com mais mobilidade do que o cachorro, seria isso mesmo? Ele tem mais mobilidade, porque os felinos são mais ágeis, realmente, que os canídeos. Mas o gato, ele também, pela genética dele e pela qualidade dos tecidos que ele tem, ele não desenvolve tantos problemas articulares. Porém, eles podem desenvolver, mas não é com tanta frequência. Agora, sim, há alguma doença que é mais comum no gato do que no cachorro? Doença óssea e osteoarticular, não. Não. O gato apresenta outros tipos de doença com maior frequência, do trato respiratório, algumas viroses, que são muito características dos gatos. Porém, não são doenças que atingem as articulações. Existe também, hoje, com muita frequência, as doenças transmitidas por carrapato, por exemplo, a erliquiose. A erliquiose é uma doença que ela é sistêmica, mas ela, às vezes, dá muita dor articular. Então, animais, principalmente cães, que estão com dores articulares, às vezes isso é consequência de doença transmitida por carrapato e tem que ser investigadas em exames após a orientação do veterinário. Perfeito. E com relação, é uma curiosidade, a osteoporose, ela também ataca esses animais, né? Ataca. A osteoporose é uma doença muito mais comum em humanos do que em animais, mas ela se caracteriza pela perda da densidade óssea. Quando há uma pequena perda, a gente chama de osteopenia. Quando é uma perda maior, é uma osteoporose. A maior causa de osteoporose são os distúrbios endócrinos, hormonais, a idade muito avançada, porque até por distúrbio hormonal não se deposita mais cálcio nos ossos, e a não utilização de um membro, por exemplo, também leva à osteoporose. Se você tem um cão que ele tem uma claudicação antiga, de um problema prévio, e não usa aquele membro vai ter osteoporose por falta de uso. Tá? Mas não é uma doença de alta frequência nos pequenos animais. É mais difícil. É mais difícil do que nos seres humanos. Nos seres humanos é mais comum a osteoporose. Com relação à alimentação, ela pode contribuir para a prevenção dessas doenças no futuro desses animais? Sim. A alimentação pode prevenir por vários aspectos. Pela qualidade dos nutrientes, ok? Por garantir um peso ideal, porque as rações comerciais menos onerosas, mais baratas, elas têm muito mais carboidrato, energia, e os animais vão acumular isso na forma de gordura, de peso. Então, entenda que isso vai prejudicar as articulações dele, ok? Enquanto que rações, produtos alimentícios de maior valor nutritivo, que é um pouco mais caro, ele vai ter um balanceamento melhor. Então, gordura e peso não é sinal de saúde. E muitas vezes pode ser um fator predisponente a aparecer um sintoma que só apareceria mais tarde, mas agora já está formando o excesso de peso e está forçando o animal. A melhor alimentação para cães e gatos são as rações?
Eu considero que atualmente sim, as rações de boa qualidade. De boa qualidade. Porém, existe hoje uma linha mais naturalista de se fazer formulações mais caseiras, logicamente dentro do equilíbrio que exige o animal. Nunca comparar um animal a um ser humano, porque as exigências nutritivas são outras. Tá? Então existe hoje uma linha mais naturalista, que eu gosto dessa linha, mas eu não sou um especialista na área. Eu diria que se você não tem uma boa formação em nutrição, é melhor usar uma ração comercial de boa qualidade. Logicamente ela custa um pouco mais que outras, porém o animal vai comer menos e ter mais saúde, isso tem que levar em consideração também. Ok, professor, eu quero agradecer sua presença e lhe desejar um bom dia. Muito obrigado, estamos sempre à disposição. Olá, gente, bom dia. Estamos aqui com a nova tecnologia, que é a criolipólise de contraste. Você vai ter um percentual a mais no resultado da sua criolipólise. Você terá 40% da gordura localizada numa única sessão. Isso sem cortes, sem nenhuma cirurgia. Você vai fazer o procedimento com profissionais capacitados. Trabalhamos com equipamentos que tenham visa e metro. E a gente está com a nova máquina para estar fazendo esse novo tratamento. Não existe dor, é só uma sucção e a morte das células de gorduras pela baixa temperatura. Já realizamos mais de 10 mil procedimentos com total segurança e eficácia. Convido vocês para acompanhar os nossos trabalhos na fanpage, na página Edjane Quirino Estética e Bem-Estar. Aguardo vocês! Bom dia, eu estou com o Dr. Geraldo Cavalcante, mais uma vez conosco, ele que é médico urologista. Dr. Geraldo, nós temos hoje uma grande incidência no Brasil de doenças sexualmente transmissíveis. Como é que o senhor está vendo essa situação e a que se deve esse aumento? Bom dia, Ivan, bom dia a todos os telespectadores. Realmente tem havido um aumento da prevalência de todas as doenças sexualmente transmissíveis. Isso é um alerta, inclusive, que o Ministério da Saúde tem feito e tentado minimizar essa situação. Eu acredito que, com certeza, um dos fatores principais é primeiro, um aumento, talvez, do número de parceiros ou de parceiras que a pessoa tenha, aumento da promiscuidade e, sobretudo, eu acho que deve estar faltando a utilização da camisinha. A utilização da camisinha. Eu acho que isso está sendo negligenciado, porque a grande maioria dessas doenças poderiam ser evitadas e prevenidas pelo uso habitual do preservativo. Essa incidência, ela pega determinada faixa etária ou pega... Aumentou em todas as faixas etárias. Aumentou na população mais jovem, aumentou na população de meia idade, até na população mais idosa. O homem de meia idade e idoso, com a melhoria dos tratamentos para disfunção erétil, eles têm prolongado mais a sua vida sexual, e isso tem trazido também, associado com a falta de cuidado, isso tem trazido também um aumento da prevalência de doenças sexualmente transmissíveis também na população acima de 50 anos. Mas nós temos observado o aumento da prevalência de doenças que na década de 70 já se dizia controlada. Por exemplo, a gonorreia, por exemplo, a sífilis. Não é? Que a sífilis são aquelas doenças antigas que já se sabe, né? Desde a época do Egito Antigo já tem relatos de sífilis. Quer dizer, são doenças que acompanharam a humanidade durante toda a sua evolução. Houve um certo controle a partir da década de 70, mas se retornou a partir da década de 90. Diminuiu-se muito essa prevalência na época da AIDS, com o medo de se adquirir AIDS. Então se usavam camisinha, existia toda
um programa e uma preocupação em se usar camisinha para evitar a AIDS, porque a AIDS mata. A AIDS matava. Mas hoje em dia, com a melhoria dos tratamentos da AIDS, então as pessoas, eu acredito que negligenciaram a prevenção, porque sabem que hoje a AIDS é tratável, ou pelo menos controlável. Então, ocorre com isso, aquele medo da morte, isso fez com que as pessoas largassem mão, muitas vezes, da prevenção. Então, nós observamos hoje, não só no público mais baixo, de mais baixa renda, nós vimos isso na classe média também, o retorno da sífilis, o retorno da gonorreia, além do aumento daquelas outras uretrites consideradas não gonocócicas, do condiloma, que é a crista de galo, enfim, daquelas doenças que nós víamos muito pouco, hoje em dia nós conseguimos ver, não só na rede do SUS, mas também na rede privada. E o melhor remédio para a cura é a prevenção? A maioria dessas doenças, tirando a AIDS, a maioria dessas doenças, elas são tratáveis, plenamente tratáveis. O tratamento é fácil. O problema é que algumas delas podem cronificar. Por exemplo, a gonorreia pode cronificar se não for tratada adequadamente e poderá vir a dar problemas de infecção no testículo, poderá vir a dar estreitamento do canal da urina, o que torna o indivíduo apresentar uma dificuldade, às vezes difícil de urinar. A sífilis, se cronificar, pode ocasionar doenças de outros sistemas, entendeu? Então, o problema é esse. O tratamento não é difícil. Um tratamento com antibiótico, muitas vezes uma benzetacil, que é a penicilina, uma penicilina trata uma sífilis. Uma gonorreia é tratada por uma medicação dose única. Mas, infelizmente, as pessoas, até nesse ponto, negligenciam ou não têm acesso e, muitas vezes, essas doenças cronificam. Ok. Mas, de toda maneira, o melhor tratamento é a prevenção, é o uso da camisinha e vamos tomar cuidado. Doutor Geraldo, muito obrigado ao senhor pela presença e um bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. E reforço aí a afirmação do Ivan, realmente, de que o sexo seguro é a melhor forma de prevenir esse tipo de patologia. Okay. Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o Deixa Paul, camarada! Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Bom dia. Muito se fala que as privatizações das telecomunicações foi um modelo que deu certo. Mas a gente tem que relevar o seguinte, que a privatização das telefônicas se deu num momento onde estava tendo um boom tecnológico, uma demanda sobre telecomunicações, e aí fez com que a gente chegasse nesse patamar que está hoje. Não foi o modelo que fez com que todos tivessem acesso a celular, não foi isso. O que deu acesso ao celular foi a demanda reprimida que existia e também o boom que houve nas telefônicas. Com o petróleo é diferente, é a questão de soberania. Não se pode privatizar entes nacionais sob o pretexto de que o modelo de privatização deu certo. Não vai dar certo, porque a Petrobras ela está sendo privatizada para empresas estatais de outros países. Trabalhadores metalúrgicos, nenhum direito a menos. A crise do Brasil, a partir dessas reformas trabalhistas, afetou muito os metalúrgicos de forma geral. Eu acho que nós temos que organizar muito na base, discutir muito com os trabalhadores, fazer muita mobilização
eu acho que nós temos que estar unidos de mão dadas para que nós possamos atingir o nosso objetivo. Vai ser muita luta, eu acho que os metalúrgicos estão firme e forte dessa luta, vamos acreditar para que possa mudar esse país com a força dos metalúrgicos, porque é lá onde a gente sabe que tem uma base forte, onde move a economia do nosso estado, e nós temos que estar preparados para tudo isso. Momento da Educação. Participe com a sua escola nessa formação. Um B com O, B, O, vamos estudar que é melhor. Hoje, no Momento da Educação, nós vamos apresentar uma entrevista com um professor doutorando pela Universidade Federal de Pernambuco, Antônio Pacheco. Bom dia, professor. Tudo bem? Bom dia, telespectadores. É um prazer participar do programa. Professor, sua tese de mestrado foi sobre casas de farinha. Muito bem, casas de farinha. E a gente vê hoje um relatório da Organização Mundial de Saúde mostrou que hoje há uma incidência muito grande de malefícios à população mundial pela poluição ambiental. As casas de farinha hoje pelo interior do estado estão equipadas, por exemplo, para receber dejetos, trabalharem com dejetos como a manipoeira, a maniçoba? Vejam bem, as casas de farinha em Pernambuco, elas fazem parte da história e da paisagem dos municípios pernambucanos. A gente poderia destacar casas de farinha em diferentes mesorregiões do nosso estado, desde a Mata Sul, representada por Pombos, Mata Norte, Glória do Goitá, o nosso Agreste, Feira Nova, Jupi, Jucati, Lagedo, que é objeto da minha área de pesquisa, e até o nosso sertão, a região de Araripina. Muito bem, essas casas de farinha, elas têm registro desde o século XVI, mas que com o passar dos anos não houveram avanços, melhorias nos meios de produção dessas casas de farinha. Muito bem, lá em Lagedo nós pesquisamos 17 casas de farinha. Dessas 17 casas de farinha, apenas uma casa de farinha estava licenciada. As outras demais não estavam com o devido licenciamento ambiental. Diante desse fato, a gente já pode inquirir determinadas possibilidades. Uma delas, no caso, a questão da destinação da manipoeira. Manipoeira essa que muitas vezes ela é destinada de uma forma a céu aberto, né, diretamente ao solo, e em algumas casas de farinha com tanques decantadores. A gente deve ressaltar que essa manipoeira ela é fruto da prensagem da mandioca. A manipoeira ela vem do vocabulário indígena, que significa aquilo que brota da mandioca. Muito bem? E, na verdade, ela é uma miscelânea de composto. Existe várias composição química dentro dessa manipoeira. Desde matéria orgânica, proteínas, glicídio e ácido cianídrico. Esse ácido cianídrico ele é altamente contaminante. Estima-se que uma fecularia que trabalhe com 1 tonelada de mandioca pode gerar até 300 litros de manipoeira. E detalhe, muitas dessas casas de farinha elas lançam a céu aberto. Isso formam-se verdadeiros lagos, o que pode contaminar o solo, o lençol freático e até mesmo a questão da mortalidade dos animais. Isso acontece muito, assim, há muito a mortalidade de animais? Olha, alguns proprietários na região, eles têm o cuidado de colocar ela para decantar, para ocorrer a evaporação desse ácido cianídrico e, consequentemente, dar ao gado. Boa parte dessa manipoeira, ela está cercada, né? Existe um cercamento justamente para evitar o contato de crianças, de animais, mas, no entanto, há essa possibilidade de ocorrer, sim, uma contaminação, né? E a gente destaca isso um sério problema ambiental e que necessita-se de cada vez mais a união dos gestores, né? Políticas públicas. No caso aí, o ser humano que vai ingerir ou
Diga, o animal, ele tem morte fatal, né? Ele tem morte fatal. E no caso do lençol freático, ela consegue contaminar aproximadamente... Isso, qual a extensão que ela pode penetrar e pode trazer mal à água potável, a um lençol? Dependendo do tipo de solo, né, do terreno, essa manipoeira, ela tem sim essa capacidade de fazer a percolação e contaminar o lençol freático. A nossa pesquisa em si, ela não detalhou especificamente a questão do solo na manipoeira. O alcance. Isso. No caso aí, além da manipoeira, quais são os outros elementos que podem causar malefícios aí na casa de farinha à vida humana? Bom, outros problemas que a gente detectou nas casas de farinha foi a questão da poluição atmosférica. Boa parte delas utiliza lenha essa algumas vezes verde, que com isso há uma grande potencialidade de causar fumaça. Ao mesmo tempo, não existe saída de ar, não existe filtros para que possa ocorrer essa captação desses poluentes. Consequentemente, a poluição atmosférica pode potencializar a questão respiratória nesses trabalhadores. Pulmonar, né? Questões pulmonares. E também quem está no entorno, né? Principalmente crianças, velhos, né? A vizinhança também relataram bastante, além da questão da manipoeira, porque ela exala um odor característico, até mesmo a questão da fumaça, né? Da poluição. Esse odor da manipoeira, quais os malefícios dele, por exemplo, para quem aspira? Bom, a gente teve vários relatos de trabalhadores da vizinhança, questão de náuseas, vômitos, dores de cabeça, provocado pela questão da manipoeira. Interessante que a gente possa detalhar que o pesquisador Silva, 2009, ele destaca que a manipoeira ela pode ter vários usos múltiplos. Ou seja, fica aí uma dica para os gestores públicos, né, os proprietários de casas de farinha, fazer o reaproveitamento dessa manipoeira. De que forma? De que forma? Bom, o pesquisador ele cita a questão da produção de fertilizante, substituindo os agrotóxicos na lavoura, controle de pragas, de insetos, questão de produção de sabão ecológicos, a produção de vinagre. Então, há vários usos que a gente pode estar fazendo dessa manipoeira. Agora, o que falta, no caso aí, é um acompanhamento técnico a essas pessoas, né? Isso. A nossa pesquisa de mestrado, ela não veio para denunciar e nem para mostrar uma realidade que a gente sabe que, ao longo dos séculos, foi algo relegado, essas casas de farinha, que é um problema que existe, mas foi de mostrar soluções, mostrar indicadores de vulnerabilidades que existem, indicadores esses extremamente altos, nós detectamos ao longo da nossa pesquisa, e aí fica um convite às diferentes entidades, né, universidade, os proprietários, a gestão pública, outros sindicatos, a fim de fazermos essa questão de uma melhoria na sustentabilidade desses empreendimentos. Ok, muito obrigado ao senhor, bom dia. Bom dia, eu que agradeço. As palavras têm poder, fazem rir, fazem chorar, podem nos emudecer, podem nos fazer cantar, fazer tudo acontecer. Nosso rio correr pro mar e até fazer chover, ou fazer o sol brilhar. As palavras têm poder de ferir feito punhal, mesmo ditas sem querer, numa briga casual. As palavras têm poder de fazer
adoçanar, podem nos enfurecer, uma guerra deflagrar.